já estou um pouco cansada de falar de Idade Média. Eu queria falar de Idade Moderna. Porém, tô com vontade de falar de Idade Moderna. Porém, como que eu vou falar de Idade Moderna, sendo que eu falei tanto de Idade Média, mas não falei muito da Igreja, né? Então ela não pode escapar. Eu tenho que falar da Igreja. Ó. Enfim, a Igreja medieval. O que foi a Igreja medieval? Eu falei sobre ela assim, vagamente, mas não aprofundei, né? E a Igreja medieval, nessa época, na Europa, ela vai ter poder universal, né? Um poder universal, é um poder que ultrapassa o poder de várias nações. É um poder que ultrapassa as monarquias nacionais que vão surgir depois, né? Porque ela é a instituição mais influente, mais controladora da Europa no período da Idade Média. A Igreja, ela que vai determinar o poder que cada classe social vai ter, que cada estamento, grupo social vai ter. Sendo o papel da Igreja rezar por todos, já dizia ela, né? E a Igreja, ela terá o papel de cuidar dos leprosos, né? Ela vai cuidar dos órfãos, ela vai cuidar dos asilos, né? Das pessoas já de idade. E ela vai ter monopólio da cultura, ou seja, ela vai ter domínio sobre a cultura e sobre a educação. Então, o que a pessoa tem que aprender? Como que tem que ser os costumes e os hábitos culturais da pessoa? Quem vai ditar vai ser a Igreja. Aos poucos, as pessoas que são letradas, né, vão ser indivíduos oriundos da Igreja, né? As pessoas letradas, que sabem ler, que sabem escrever, geralmente vão fazer parte da Igreja. A Igreja, ela vai ser considerada a grande senhora feudal da Europa, porque a Igreja, ela vai possuir muitas terras, vai possuir muitos feudos, né? Muitas vezes por meio de doações dos nobres, né? Em busca de absolvição dos seus pecados, porque a Igreja fazia uma manipulação tamanha que isso chegava a acontecer, né? Haviam muitos bispos, senhores feudais, né? Aí entra o papel da venda das indulgências, né? Vendendo, você compra a indulgência, né? Uma espécie de pagar o dízimo, e assim você vai comprando aos poucos o seu lugar no céu. Quanto mais você paga, melhor o seu lugar no céu, né? Porque você está ajudando a Igreja, que é algo sagrado, digamos assim, né? Então é a venda do perdão em troca de um lugar no céu, né? Com isso, grande lucro da Igreja medieval. Então vão ter casos de monarcas, né, de reis, que vão doar suas terras para a Igreja, buscando o reconhecimento do seu governo, o reconhecimento da sua dinastia, tamanha importância da Igreja, né? É o caso ali do Império dos Francos, né? Os francos, que são povos germânicos, que vão se cristianizar, como Pepino, o Breve, né? Pepin le Petit, né? E Carlos Magno, principalmente, né? O Império dos Francos, como eu falei. E como vai se dar a hierarquia da Igreja medieval? Vai ter o chamado alto clero e o baixo clero. Obviamente, o alto clero vão ser aqueles que vão ser oriundos da nobreza. Vão ser bispos, vão ser cardeais e o papa principalmente, alto clero. O baixo clero vão ser
das camadas populares. Vão ser padres, vão ser monges, vão ser párocos. Por mais que o baixo clero são das camadas mais populares, eles ainda fazem parte da classe de maior poder na pirâmide social da época. Porque o clero ele vai ser mais poderoso do que a nobreza. E o clero ele também vai ser classificado em clero secular e clero regular. O clero secular é aquele que sempre está convivendo em sociedade. Um papa, ele vai conviver em sociedade. Os bispos, eles vão conviver em sociedade. Os padres que vão dar os sermões, eles vão estar em contato com o povo. Então, século vem de saeculum. Saeculum, do latim, é mundo. E vai ter essa característica daquele que está em contato com a população, o clero secular. Agora, o clero regular é aquele que vive isolado. O clero regular ele vai viver em reclusão ou semi-reclusão. Exemplo, monges nos mosteiros, abades nas abadias, né? E regular vem de regula. Regula significa regra. Regra por quê? Esses monges, esses abades viviam isolados, faziam penitências difíceis de se fazer, né? Orações, faziam jejum, faziam abstinência, poderiam sofrer certas até abstinências, porque são humanos, mas eles tinham essa questão da disciplina, né? Muito forte ali. Um exemplo vão ser os monges beneditinos, né? Que vão estar em reclusão. Já os monges franciscanos, eles vão estar em semi-reclusão, não é uma reclusão total. Mas eles vão fazer voto de obediência, voto de pobreza, voto de castidade, né? Então, nessa imagem, por exemplo, eu coloquei aqui essa imagem porque mostra a hierarquia do clero, né? Primeiro o Papa, que é dividido entre clero secular e clero regular. O clero secular, bispos e arcebispos, por exemplo, mais abaixo vão estar os sacerdotes, os padres. Do outro lado, o clero regular, os abades, os monges, né? Não, os abades eles vão ter mais poder, né? Abaixo dos abades, superiores dos conventos, superiores dos monastérios e mais abaixo ainda os frades e os monges. Uma questão de característica muito forte da igreja medieval vai se chamar querela das investiduras. O que foi a querela das investiduras? Ela vai se dar de 1073 até 1122. Né? Querela aqui significa disputa, embate. E investidura aqui significa o poder, né? Poder de nomear alguém, poder de sagrar, né? Autoridade eclesiásticas da igreja. Então, assim, eu vou te investir, você vai receber uma investidura, vai ser nomeado, vai ser consagrado uma autoridade eclesiástica. E querela, noção de disputa e embate. Então, o que é querela das investiduras? Vai ser uma disputa de poder para nomeação e sagração, investidura, de autoridades eclesiásticas. Então, eles vão começar a disputar quem vai ser nomeado, quem vai ser sagrado como autoridade eclesiástica. Essa é a disputa de um poder religioso entre o Papa Gregório VII e o poder político, o imperador Henrique IV
do Sacro Império Germânico, né? Então é uma disputa entre papado e rei. E aqui tem uma foto à esquerda do Papa Gregório VII e do outro lado o Henrique IV do Sacro Império Germânico, que estavam nessa disputa de quem ia nomear e quem ia investir as autoridades eclesiásticas. Aí você fala, mas esse Henrique aí, ele é imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que foi isso? O Sacro Império Romano Germânico é a divisão do Império Carolíngio, do Império dos Francos, né? Tem a figura mais clássica ali, o Carlos Magno. Então, é a divisão do Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno, que em 843 ali. Então, a França Oriental, ou a França Germânia, ou Germânia, né? Ela vai ficar com Luís o Germânico. E nessa região vai se dar o Sacro Império Romano Germânico, que vai ser aliado da Igreja. E o Papa Gregório VII, ele ficou muito incomodado quando o Henrique IV, ele concedeu a administração dos seus territórios a certos bispos, a certos abades. Então, mas foi bom, né? Ele não deu poder para a Igreja, ele nomeou, ele deu para administrar os territórios dele, o rei deu para o clero. Isso não é bom? Para a Igreja, não. Por quê? Porque a Igreja, ela queria ter a oportunidade de escolher quem do clero seria para ser nomeado para administrar os territórios do rei. Não era o rei que tinha que escolher quem do clero que ia ser. Era a Igreja, na concepção da Igreja, né? Então isso irritou muito a Igreja. Então, a Igreja queria isso para enriquecer o seu poder político, enriquecer o seu poder religioso, né? Então a interferência do poder político no poder religioso que Henrique fez gerou a proibição de Gregório VII da investidura. Então, mas é o Papa que vai proibir o rei Henrique de nomear. Não, você não pode nomear. Isso é um absurdo, né? Ele vai fazer. Você tem autoridade política, mas você não tem autoridade religiosa para fazer isso. O Papa vai falar, né? Mas Henrique IV, ele vai concordar com isso? Não, né? Então, vendo o Papa que Henrique IV não está aceitando isso, ele vai falar, esse imperador está me dando trabalho, né? Eu vou tomar uma medida drástica com esse Henrique. E ele vai excomungar o imperador Henrique IV. E Henrique IV, quando ele não esperava que o Papa fosse chegar nessa decisão radical de excomungar ele. Porque cortando as relações com a Igreja, que era tão poderosa, ia prejudicar ele. Ele acabou que, quando caiu a ficha dele, que ele tinha sido excomungado, o Henrique IV ele vai ficar desesperado. Então ele vai peregrinar até a chamada Casa de Inverno do Papa. O Papa tinha uma casa que ficava nos Alpes, né, chamada Casa de Inverno. Tem a foto aqui da casa, mas já está em ruínas, né, porque passou muito tempo. Essa Casa de Inverno do Papa nos Alpes, o Castelo de Canossa, vai ser onde o Henrique IV vai peregrinar para encontrar, porque ele estava tentando encontrar o Papa, né? E ele foi para lá para conversar com o Papa. Então o Henrique IV ele fica dias peregrinando e passa dias com roupas muito simples, roupas poucas,
num frio intenso, então ele vai sofrer bastante com esse frio, e fica lá, ajoelhado, diante das portas do castelo, se humilhando ali onde que o Papa estava, para pedir perdão para o Papa, no que o Papa, vendo a situação do imperador do Sacro Império Germânico, naquela situação para o Papa ali, ele perdoa o imperador, Henrique IV. Então, quando o Henrique IV ele retorna ao castelo de Canossa, onde o Papa estava, ele vai reunir muitas forças e ele vai partir para Roma, vai tirar o Papa Gregório VII do controle da igreja e vai colocar outro Papa no poder, Clemente III. Então, aquele castelo de Canossa, aquela casa de inverno, ele passando frio, ele se humilhando para o Papa, ele pedindo perdão para o Papa, tudo aquilo foi um teatro? Um deboche? Foi o local do teatro, né? Castelo de Canossa. Por quê? O Papa perdoou ele, falou assim, ok, tem o perdão do Papa, agora a gente vai te atacar. Como você ousa, né? Eu sou imperador, né? Você é o Papa, mas eu sou o imperador. Então ele tira o Papa do poder e coloca outro Papa, Clemente III. Então é uma briga por poder, né? Por isso chamado querela das investiduras. Querela, embate, conflito das investiduras, das nomeações, que é onde tudo começou, né? Então, o chamado Colégio dos Cardeais. O que era o Colégio dos Cardeais? Era o Colégio dos Cardeais que escolhiam quem ia ser o Papa. E esse Colégio dos Cardeais não aceitou o Papa Clemente III, que Henrique tinha imposto. Então, com outro Papa no exílio, eles vão escolher um outro Papa. Então vão ter dois Papas, né? O Papa do Henrique IV, que é Clemente III, e o Papa que o Colégio dos Cardeais escolheu e que ficou no exílio, chamado Urbano II. Então a igreja fica com dois papas. Somente em 1122, num acordo que foi denominado Concordata de Worms, ou Pacto Calixtinum, entre o novo imperador, que já não era mais o Henrique IV, agora era Henrique V, e um papa chamado Papa Calixto, ou seja, demorou para esse acordo acontecer. Então, essa concordata de Worms, esse Pactum Calixtinum, vai ser entre o imperador Henrique V e o Papa Calixto, né, que vai colocar fim a essa querela, esse conflito. Então, fica estabelecido nessa concordata que cada poder vai ter a sua função, né? Ao imperador vai caber, então, escolher um nome para ser bispo, para ser abade de um determinado território. Então, eles ficam, sim, o imperador com certo poder de investidura. E esse nome vai ser apresentado ao Papa para aprovar, ou seja, não fica com poder nenhum. Então ele escolhe, ele dá uma indicação, mas quem aprova agora é o Papa. Se a pessoa indicada vai ser boa ou não para ele. Se aprovado, se o Papa aceitar a indicação, ele mesmo, o Papa, que vai fazer a sagração, a investidura, com o poder espiritual dele naquele que foi escolhido. E o imperador vai dar poder político para o escolhido com autorização do Papa. Então, aqui está uma imagem, né, desse acordo, da concordata, desse pacto que eles fizeram. Uma outra questão da igreja medieval foram, por exemplo, a presença dos beneditinos, né? A figura dos beneditinos
vai ter, por exemplo, uma revolta nos mosteiros, a revolta do mosteiro de Cluny, aqui na imagem esse mosteiro de Cluny, e a revolta do mosteiro de Cister, né, na França, século XI ali. E que revoltas foram essas, né? Desses monges beneditinos? Com que eles estavam revoltados? Esses monges, eles queriam o retorno de um cristianismo às suas origens, não do modo como estava acontecendo. Eles queriam que a igreja parasse de se preocupar demasiadamente com o acúmulo de riquezas, as questões materiais, as práticas imorais da igreja, como a chamada simonia, que era a venda de indulgências. Então, esses monges beneditinos tiveram um papel crítico da igreja medieval muito importante, né? Eles criticaram a igreja mesmo sendo cristãos, né? Então, esses monges beneditinos, eles eram contra a interferência dos senhores feudais na escola dos abades, né? As escolas dos abades, eles têm que ter autonomia, o senhor feudal não tem que ter autonomia sobre nossas escolas. Outra crítica deles era que eles eram contra o chamado nicolaísmo. O que era o nicolaísmo que os monges beneditinos não concordavam? Era o chamado desregramento. Não havia regra, havia desrespeito dos votos de castidade. O clero estava sendo muito hipócrita. Havia muita fornicação, né? O clero, ele passava uma falsa ideia de castidade, mas muitos do clero eram promíscuos, digamos assim, e abusivos na questão sexual. Então eles falavam desse desrespeito aos votos dos monges beneditinos, falavam desses encontros íntimos entre padres e freiras e outras mulheres, como prostitutas, e tudo mais, né? Às vezes sem consentimento até, que eram frequentes, isso acontecia muito na igreja medieval. Então, os monges beneditinos, eles se revoltaram, eles queriam um cristianismo que retornasse às suas origens e que se fragmentasse com essa questão da igreja que estava acontecendo na época. Então eles vão meio que quebrar com a igreja católica da época, mesmo sendo cristãos, né? E vai se formar ali com essa revolta, aí que se forma a chamada Ordem de São Bento, né? Aí a Ordem de São Bento vai ter que características? Voto de pobreza, voto de castidade, voto de obediência, voto de dedicação ao trabalho, voto de oração. Eram os beneditinos, né? Então eles vão fazer parte do chamado clero regular, porque eles vão ficar isolados. E essa ordem ela vai ser muito importante para a criação do colégio dos cardeais, que escolhia quem ia ser o papa. Para acabar com essa interferência dos reis escolhendo papas, imperadores escolhendo papas. Uma outra ordem muito importante na igreja medieval, nessa época da Idade Média, vai ser a ordem dos franciscanos. E aqui tem a foto dos franciscanos, né? Porque eles têm essa característica de vestimenta e tem essa característica também desse corte de cabelo, né? Que era comum entre eles. A ordem dos franciscanos, ela foi criada na Itália, ali no século XIII, e o fundador dessa ordem de franciscanos foi o próprio Francisco de Assis, que hoje é santo, né? São Francisco de Assis. E eles vão ser frades, vão estar bem numa classe bem baixa ali do clero regular. Eles vão ser monges leigos, né? Eles não viviam totalmente isolados, eles viviam em semi-reclusão. Eles usavam, como na imagem, uma túnica marrom simples, com uma corda na túnica como cinto, né? Essa corda deles tinha vários nós,
que representava os votos que eles deveriam fazer. Obediência à igreja, castidade, pobreza, benevolência, ensino, etc. Né? O corte de cabelo era bem característico, né? E como representado na imagem. Então, eles foram uma importante instituição com papel assistencialista, né? Um papel de assistência social na Idade Média, muito importante. Cuidou de muitas vítimas da peste, muitas vítimas da lepra, muitos idosos, muitos órfãos. Eles foram importantes, sim, na igreja medieval por esse fator. Tá? Outro fator da igreja medieval vão ser as chamadas heresias medievais. Primeiro, o que é uma heresia? É tudo que não condiz com o que a Igreja Católica prega. É considerado uma heresia e é perseguido. Né? Quem comete uma heresia é perseguido, torturado, morto. Né? Então, vão surgir ali no século XII, século XIII, as chamadas confissões religiosas, né? Rebeldes, de dissidentes da igreja que vão sair da igreja católica e eles não concordavam com certas práticas da igreja, não concordavam com os dogmas da igreja e eles vão ser duramente perseguidos pela Santa Sé. Né? O nome da igreja católica vai ser chamado de Santa Sé. E eles serão perseguidos, por exemplo, os chamados valdenses e os albigenses, que eu vou falar quem são. Né? Vale lembrar que não eram só esses que eram acusados de heresias, né? Todo aquele que ia contra qualquer coisinha que pregava a igreja católica, às vezes nem ia contra, mas a igreja falava que ia, e ele não tinha como provar que não era, mesmo inocente, também era perseguido, torturado e morto, né? Muitos que até não se manifestavam abertamente contra as heresias, eles eram acusados também, e mesmo inocentes. Então, muito caótico o que eles passavam na época, né? Extremamente problemático. Então, quem vão ser os valdenses, os hereges que vão ser perseguidos? Os valdenses, eles vão se encontrar na França, ali no século XII, e o fundador dos valdenses é chamado de Pedro Valdo. E o Pedro Valdo, ele era um comerciante. Ele defendia que devia se desapegar das coisas materiais e eles eram cristãos chamados de cristãos ascéticos, porque o ascético ele significa uma vida espiritual simples, de desapego aos bens materiais, com regras rígidas de modo de vida relacionadas à autodisciplina. E eles não reconheciam a Igreja Católica e a sua hierarquia. Eles foram duramente perseguidos. Né? E aqui, por exemplo, uma marca deles é essa imagem aqui, que está escrito Lux lucet in tenebris, que significa a luz brilha na escuridão. Né? Outros hereges que foram brutalmente perseguidos são chamados albigenses, que também eram chamados de cátaros. Os cátaros eles foram muito mais perseguidos do que os valdenses, porque eles eram considerados muito mais hereges. Eles vão se dar em Albi, na França, por isso albigenses, e vão se dar ali no século XII, século XIII. E eles também não reconheciam a Igreja Católica nem sua hierarquia. E eles pregavam a renúncia dos prazeres. Eles também eram cristãos ascéticos. Mas por que eles eram mais perseguidos que os valdenses? Porque eles não reconheciam que Cristo era uma divindade. Eles poderiam pensar que Cristo foi uma pessoa muito boa, santa até, porém não uma divindade, né? Não o Deus em si.
E eles foram brutalmente mortos por isso, né? Em 1209, o Papa Inocêncio III, ele vai convocar uma cruzada só para perseguir os cátaros albigenses, né? Aqui a imagem, por exemplo, deles sendo queimados, né? A consequência dessa perseguição foram milhares de mortos. Foi a eliminação dos albigenses no século XII, né? Em 1231, a igreja ela vai criar uma das instituições mais temidas da Idade Média, a mais temida, né? Que aí é chamada a Inquisição. E a Inquisição, ela vai ser o pior que se tem da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, tem um pedacinho especial no vídeo para ela aqui. Bom, essa imagem aqui, ela é uma imagem que está escrito nela: Exurge Domine et judica causam tuam psalmem. Eu não sei ler, não sei se está certo, porém 73, né? Significa: levantai-vos, ó Deus, e defendei a vossa causa. Isso foi usado muito na Inquisição e está na Bíblia, né? Salmo 73, 22. Por isso, número 73. Aí, a imagem ali da cruz, da espada, né? A espada, tipo assim, vamos lutar pela nossa causa. É uma luta muito podre, digamos assim, da igreja, né? Para falar um nome bem ruim. Se algum dia alguém ousou chamar a Inquisição de Santa Inquisição, este subcapítulo desse vídeo é para desnomeá-la desse nome de santa, né? Então, vai haver um tribunal criado pelo Papa Gregório IX, por exemplo. Aqui na imagem, o Papa Gregório ele mandou matar os gatos pretos, falando que os gatos pretos eram gatos do demônio, e mandou matar os gatos. E muitos gatos que às vezes não eram pretos eram mortos também. O que isso ajudou, gente? Ajudou no quê? Só se for para piorar a situação da Idade Média, porque alastra os ratos e aumenta a peste. Piora a situação. Então, a Inquisição ela vai ser fundada ali em 1231, no século XIII. O objetivo é combater qualquer tipo de heresia. Então, para os pecados considerados menos graves, a igreja adotava as chamadas penalidades religiosas. Você vai fazer jejum, você vai se flagelar, ou seja, você vai se machucar, né? Se auto-machucar, eles, com destaque ali para a ordem dos flagelantes, que eu falo deles no vídeo sobre crise do século XIV, né? Eles pegavam tiras de couro com lâminas nas pontas e ficavam se batendo, as costas ficavam na carne viva. Outra penalidade era peregrinação, ou seja, você tinha que peregrinar até a Terra Santa, e determinadas regiões que eles falavam que tinham que peregrinar pela igreja, essas peregrinações não eram nem um pouco fáceis, você tinha que fazer a pé, né? E eram locais extremamente longínquos. Outra penalidade era a excomunhão, ou seja, era uma passagem direta para o inferno na concepção da igreja. Você está condenado à danação eterna, a sofrimento eterno, você está excomungado e tua alma vai sofrer para sempre no inferno. Quem era muito humilde vai ter um sofrimento mental, um sofrimento espiritual muito grande, né? Peraí que tá acabando a bateria aqui. Só pegar o carregador.
Então, com essa mentalidade dogmática, né, do humano medieval, manipulado pela igreja, a excomunhão era um dos maiores medos, considerado uma das piores penalidades da igreja, com exceção das torturas e das mortes, né, que eram muito comum também. Haverão chamados interrogatórios, né, esses interrogatórios eram extremamente temidos, né, era para tirar confissão, para ver se você confessava os seus pecados, né. Eles eram interrogados para que eles assumissem a culpa de serem pecadores e ainda delatar os outros, para ser um X9 mesmo, porque eles queriam mais confissões ainda, de outros pecadores que iam ser condenados. Então esses interrogatórios, eles eram caracterizados por uma força muito bruta, relacionada a torturas físicas severas. Às vezes a pessoa nem era culpada, mas ela falava que era culpada para ver se a tortura física parava. Às vezes ela nem queria dedar ninguém, às vezes a pessoa que ela dedava era inocente, mas ela não aguentava mais a tortura que ela estava passando com os instrumentos de tortura. Então, muito difícil. Essas torturas vão ser uma das maiores características da igreja e vai ser marcado por instrumentos de tortura abomináveis, né? Então, às vezes a pessoa era condenada por questões, assim, às vezes ele fala assim, hoje está um dia tão tranquilo, a gente não pode deixar a população ficar tranquila não, porque a gente domina a população pelo medo, e a gente tem que continuar dominando a população pelo medo. Vamos criar um sermão aqui, aí no meio do sermão ele olha para uma mulher, a mulher tem uma pinta no rosto que é marca de nascença, ele fala, essa marca é a marca do demônio, essa marca é a marca do demônio, e a mulher vai ter que confessar que ela fez alguma coisa para ficar com aquela marca, ela não tem como provar que aquela é uma marca de nascença, mesmo se fosse de nascença, é uma marca do demônio. Então, ela vai ser torturada e morta às vezes por ser inocente, porque a igreja escolheu aquela mulher para matar aquele dia. Mulheres, às vezes, que eram curandeiras, com ervas medicinais, né? E eram perseguidas por isso. Mulheres que, por exemplo, no começo ali da Idade Média, na Alta Idade Média, vai ter uma influência muito grande da cultura dos povos germânicos. Porque com a decadência do Império Romano, com as invasões dos povos germânicos, que vai se dar a Alta Idade Média. Então, a cultura dos povos germânicos é uma cultura politeísta, de acreditar em vários deuses, deuses relacionados às forças da natureza. E na cultura dos povos germânicos, de muitos povos, a mulher ela era vista com poderes até mágicos um pouco, dependendo da situação. E a igreja vai perseguir muito esses descendentes, né, desses povos germânicos. Vai ser brutal, né, essa perseguição. Mulheres que respondiam a seus maridos, mulheres insubordinadas, mulheres que tentavam ter algum direito ali, porque o machismo ele era gigantesco. No vídeo sobre feudalismo na Alta Idade Média, eu falo sobre como eram tratadas as mulheres. Horrível, né? Então, o primeiro objeto de tortura aqui é chamado de máscara de escárnio, ou máscara da infâmia. Era para quê? Era para ridicularizar. E às vezes a mulher usava por meses, usava por anos, e a chave ficava com a igreja. E isso era utilizado às vezes quando a mulher respondia o marido, ou ficava reclamando muito da vida. E acontecia isso com ela. Horrível, né? E era torturante usar isso. Você sofria muitas dores por ficar com esse instrumento, ainda mais se você tinha que ficar com ele por anos, né? Outro instrumento de tortura, esse aqui, por exemplo, é chamado de mesa de evisceração ou esquartejamento manual. Eles adoravam esse aqui, porque você colocava a pessoa ali, abria o estômago dela enquanto a pessoa ainda estava viva, né? Com uma lâmina, sem anestesia, sem nada, obviamente. E você colocava pequenos pregos ali nas vísceras, no intestino da pessoa, e ia puxando o intestino aos poucos com essa roda,
que lentamente o intestino ia para fora do corpo e ficava enrolando ali o intestino. E a pessoa ficava gritando e sofrendo essa tortura por horas, até morrer. Então, nessa foto, é onde que o intestino ia sendo enrolado. E esse ganchinho no final é onde que prendia o intestino. Esse aqui, por exemplo, eles adoravam usar. É chamado despertador ou berço de Judas. Berço de Judas, o que fazia? Você suspendia a vítima por cordas, né? Suspendeu a vítima ali, tinha um triângulo pontiagudo embaixo. Você soltava a vítima e ela ficava lá no alto. Você soltava ela de uma vez. E a ponta da pirâmide dilacerava a pessoa, dilacerava o ânus, dilacerava a vagina, dilacerava os testículos, etc, né? Outro instrumento de tortura que eles adoravam, vamos lá, a igreja é muito santa, né? Nossa, que pedagógica, né? Aqui, roda de despedaçamento. Amarravam-se a vítima nessa roda e ia rodando a vítima como se ela estivesse cozinhando, porque tinha o fogo por baixo e eles iam literalmente cozinhando para matar a pessoa assada. A pessoa sofria para morrer ali, porque ia queimando aos poucos, né? Outro instrumento de tortura, esse aqui chamado de balcão de estiramento. Estiramento porque os membros das pessoas vão ser estirados. Eles vão amarrar as pessoas numa mesa, amarram-se os braços, amarram-se as pernas nos 4 cantos, deixa bem esticado os braços e as pernas nessa corda, esticando cada vez mais, vai esticando, até desmembrar os braços e as pernas do corpo da pessoa. Às vezes a vítima, alongava seu corpo 30 centímetros a mais, causando essa morte por desmembramento da coluna vertebral, rompimento de músculo, rompimento de abdômen, rompimento do peito. Imagina a tortura, a dor que essa pessoa passava. Aqui, cadeira inquisitória, inundada de agulhas que eram aquecidas. Eles não era só sentar na agulha, isso era aquecido. Ficava tão quente, mas tão quente, que a brasa entrava melhor na pele. Essas agulhas pontiagudas, quando estavam muito quentes, entravam melhor na pele, causando dores terríveis. Terríveis. Esse aqui, por exemplo, chamado esmaga-cabeça. Você colocava a cabeça ali embaixo e por cima ali ia girando e ia apertando cada vez mais a cabeça da pessoa. Apertava o queixo, do queixo até o crânio. Despedaçava os alvéolos dentais dos dentes, despedaçava a mandíbula, a caixa craniana, a massa cerebral da pessoa saindo para fora. A pessoa sofria muito para morrer nesse instrumento. Outra questão aqui, eles amavam esse aqui. Parece que eles estão tendo até prazer em fazer essa ação, os capatazes. É a famosa serra. Uma grande serra para serrar a pessoa ao meio, que era pendurada de cabeça para baixo. Olha ali, a pessoa sendo serrada ao meio. Sofria dores horríveis, porque morria só quando chegava no coração. Então, uma dor muito grande, né? Essa aqui, por exemplo, eles adoravam usar nas mulheres. Às vezes usavam no homem, no ânus. Mas na mulher eles adoravam usar na vagina da mulher. É chamado de pera, porque parece uma pera. Eles introduziam, só para introduzir isso aí fechado, já causava muita dor na mulher. E isso ia abrindo, e abria muito. Ia dilacerando por dentro a mulher. Às vezes ela era utilizada na boca também das vítimas. Essa aqui, por exemplo, essa era muito utilizada. Todas são muito utilizadas. Nessa aqui chamada de garra de gato. Como que era utilizado? Era utilizado para arrancar pedaços da carne. Como tirar o seio de uma mulher, por exemplo. Né? Eles gostavam de fazer isso. Essa outra tortura, tortura d'água. Né? Quando estava serrando a pessoa ao meio, eu não falei, né? Mas tinha o famoso empalamento também, né? Que você pegava uma estaca
e ia empalando a pessoa, do ânus até a boca. E depois a pessoa ficava pendurada ali, empalada. Isso era muito comum também. Essa tortura d'água, por exemplo, você tampava todas as cavidades, os buracos ali do corpo, tampava todas as cavidades da pessoa, orelha, nariz, boca, as cavidades das partes íntimas, tudo. E colocava um funil na boca da pessoa e forçava a pessoa a beber água até morrer, até não aguentar mais. E já não tinha, as cavidades estavam fechadas, a água não tinha para onde sair. Era uma tortura horrível também de se morrer. Ah, sim, essa próxima foto aqui é do empalamento que eu falei, né? Uma estaca no ânus até a boca. Eles gostavam muito dessa também. E outra tortura com água, por exemplo, é a tortura de mergulhar a pessoa na água para tirar confissões, né? Mergulhava a pessoa, depois levantava a pessoa de novo na água, mergulhava a pessoa até a pessoa quase morrer afogada, depois levantava a pessoa de novo para ver se a pessoa falava alguma coisa, né? Às vezes nem tinha o que falar. Então, torturas horríveis, horríveis, né? Então, houveram muitas outras torturas terríveis. Às vezes as vítimas ficavam presas por anos em mausoléu não, né? Ficavam presas por anos ali nas prisões, né? E eram torturadas por vários instrumentos de tortura infernais todos os dias, mas de um modo que eles não morressem com essa tortura, porque aí eles poderiam ser torturados por anos nessas prisões. E nem sempre eles cometiam algum crime. Crianças eram torturadas, idosos eram torturados, eles não se safavam das condenações. Eles não tinham dó nem de criança, nem de grávida, nem de idoso, nem de nada, né? Às vezes até o animal da pessoa que era condenada sofria, né? Porque o animal também estava acumunado ali com o demônio. Então, às vezes, a igreja condenava quaisquer inocentes que quisesse, sem justificativa, apenas para poder fortalecer o medo da população e continuar controlando a população com o seu poder, né? Um exemplo senhoras mais velhas, por exemplo, né? Curandeiras, conhecedoras de ervas medicinais, que eram uma ameaça para a igreja, né? Mulheres que às vezes utilizavam ervas psicoativas, pior ainda, né? Eram mais ameaças ainda para a igreja. Plantas como a erva moura, por exemplo, chamada de meimendro, mandrágora, a erva moura não é meimendro, a erva moura, o meimendro, a figueira, né? A mandrágora, a figueira brava, né? Eram utilizadas como pomadas, por exemplo. E esses componentes dessas ervas que eu falei, eles às vezes produziam substâncias alucinógenas, né? Que são chamados de alcaloides tropano. E esses compostos, eles podem ser absorvidos também por glândulas sudoríparas. Então, se você passa essa pomada na axila, por exemplo, esse corpo vai absorver essa substância e pode causar uma alucinação. Ou se você põe numa membrana mucosa, como a boca, como o reto, como a vagina, por exemplo, vai te causar algumas alucinações. Então, às vezes, essas mulheres que usavam de medicina natural usavam essa pomada para amenizar, às vezes, desconfortos intestinais, né? E desconfortos estomacais, entre outros problemas que ajudava a resolver. Tem uma lenda, né? Pode ter sido inventada pela igreja para facilitar a perseguição dessas mulheres, mas existe essa lenda que talvez elas utilizassem vassouras para aplicar esses ungüentos. Vassouras para aplicar nas partes íntimas, né? Passava a pomada na vassoura para aplicar melhor nas partes íntimas. Mas eu acho que a igreja deve ter inventado isso. E causavam sensações chamadas de psicossensoriais. Então, o registro histórico ele vai se dar com John Mann, que ele vai investigar o caso da Lady Alice Keiteler, de 1324. Então, ele vai falar
que ao vasculhar ali o armário da moça, eles encontraram um cachimbo de unguento com o qual ele untou o cajado sobre o qual ela andou e galopou, né? Então, por isso que vai ter essa imagem da bruxa com as vassouras e tudo mais, esse preconceito. Mas também a igreja ela tinha um problema com higiene muito grande, né? Eu vou falar isso também num vídeo sobre crise do século XIV, falei, né? E essa falta de higiene da igreja medieval, mulheres que eram muito higiênicas, que usavam a vassoura, que tinham gatos para se proteger dos ratos, isso também não era muito bem visto, não. Então, por exemplo, celebrações de estações do ano. A celebração da primavera, chegou o inverno, vamos celebrar. Vão ser consideradas celebrações pagãs, né? E vão ser acusados de bruxaria. Vão ser levados à tortura, vão ser levados à execução também. Tudo que fosse relacionado à bruxaria, ao paganismo, como pedras, ervas, entre outros, vão ser uma prova de bruxaria. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali é uma coisa de bruxaria, vai achar na casa dela, tá morta já, né? A mulher que era considerada fora do padrão que lhe cabia, o padrão de submissão, se ela não fosse submissa, se ela não se considerasse inferior, ela praticamente ia ser considerada uma bruxa, né? Aqui uma imagem de como elas eram representadas, né? Uma imagem muito interessante, muito bonita a pintura. Quem quiser ficar mais na imagem, né, dá uma pausa aí no vídeo. Essa outra imagem também, que elas estão voando nas vassouras com o demônio, assim como elas estavam na outra, né, com demônios e bodes também que estavam associados ali. E nessa outra imagem também voando com os bodes, com as vassouras. E essa é uma representação clássica da bruxa, né? Haverão então as chamadas execuções, né? As mais conhecidas execuções vão ser, primeiro, as fogueiras inquisitoriais. Aqui na imagem, por exemplo, muita gente vai ser queimada, vai ser uma das execuções mais clássicas, vai ser a fogueira, né? A segunda, a outra mais clássica de todas vai ser a forca. Muitos vão ser condenados à forca, vai ser uma das mais importantes execuções ali, né? Agora, se aquele que fosse herege, considerado herege, se arrependesse, antes dele ser queimado, ele seria enforcado. Ia ter uma pena mais branda se ele se arrependesse. Se o herege não se arrependesse, aí ele ia ser queimado vivo. Muitas mulheres tinham seu orgulho, né? Muitos homens também. Mas às vezes a pessoa vai se arrepender, mesmo assim vai ser queimada viva. Mas enfim, geralmente, se a pessoa se arrepende, ela vai ser só enforcada, que já era péssimo, né? Então, havia também a chamada confiscação dos bens. Ou seja, todos aqueles que eram condenados, a riqueza daquela pessoa condenada ia para a igreja. Então, às vezes, se a igreja estava sem dinheiro, é só ela botar, você é culpado, você é culpado, você é herege, você está com demônio. Vamos pegar a lista aqui dos bens das pessoas que a gente quer confiscar para a gente aumentar nossas riquezas, né? Problemático, né? Muitos às vezes eram condenados por interesse econômico de confiscação dos bens da igreja, né? Então, nessa figura que eu coloquei, é uma imagem que demonstra muito a igreja, né? Porque essa expressão facial, gestual do clero é uma expressão autoritária, né? Uma expressão cruel, que era o que eles representaram, né? Porque a consequência dessa Inquisição foram dezenas de milhares de mortos. Uma morte horrível. Não vai ser só a Igreja Católica que vai ter Inquisição. A gente vai ver isso no período de Idade Moderna, quando eu for falar. Mas essa Inquisição foi muito brutal, né? Uma última curiosidade sobre a Idade Média, que eu gostaria de falar, é sobre a questão da prostituição, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, vai estar bem representado
a questão das prostitutas, né? Isso aqui é uma casa de prostituição. Então a gente vai ver um pouco da hipocrisia da igreja. O que isso tem a ver, as prostitutas e os prostíbulos, com a igreja medieval, né? As prostitutas existiam. Aí você fala assim, nossa, mas existia prostituta, já que a mulher não podia, a mulher era totalmente submissa, inferior, tinha um machismo muito grande, podia existir prostituição? Nossa, mas que contrariedade da igreja, para vocês verem. Que hipocrisia, né? Porque as prostitutas existiam. Elas eram, sim, duramente criticadas, consideradas pessoas impuras, que não possuíam pureza. E na atualidade ainda tem muito preconceito, né, com a profissão da prostituta, é um tabu da sociedade. Mas a prática da prostituição nessa época era nitidamente vista como pecaminosa, né? Conquanto, por incrível que pareça, as prostitutas, elas não costumavam ser mortas pela Inquisição. Elas eram autorizadas a serem prostitutas pela Igreja Católica, né? Por quê? Porque elas geravam lucro para a igreja, né? Parte do ganho dos prostíbulos ia para a igreja. Elas tinham que pagar à igreja os lucros da prostituição. Elas eram muito temidas, mesmo sendo muito marginalizadas. Elas eram vistas como um dos principais instrumentos do diabo, que fazia um homem cair em tentação. Mesmo assim, a igreja as mantinha vivas, né? E os homens do clero, eles não estavam fora disso, não. Os homens do clero, eles faziam muito sexo com as prostitutas, porque geralmente as prostitutas eles sofriam até estupros, né, desse clero. A igreja, ela não só aceitou os prostíbulos, mas a igreja financiava os prostíbulos. Às vezes era um prostíbulo fundado pela igreja, com financiamento da igreja para aquele prostíbulo nascer. Então, a justificativa que a igreja dava para dar dinheiro para os prostíbulos, porque gerando dinheiro, eles iam ter um retorno desse dinheiro muito maior. A igreja falava assim que a gente tem que abrir os prostíbulos, tem que deixar as prostitutas, sim, mesmo sendo do diabo, mesmo sendo pecaminosas, impuras, etc. Mas a gente tem que deixar que elas existam, essas prostitutas. Porque assim a gente evita que as mulheres respeitáveis sejam estupradas. Aí essas mulheres respeitáveis continuam puras, né? E assim eles lucram. Em 1254, o rei Luís IX, ele vai decretar a expulsão das prostitutas das aldeias francesas. Eu falo dele em alguns vídeos também, mas de outros assuntos. E esse Luís IX, ele expulsa as prostitutas das aldeias francesas. 2 anos depois, o que vai acontecer? Ele vai voltar atrás. Vai deixar as prostitutas voltarem. Só que ele vai permitir essas prostitutas ficarem apenas nas periferias. Ou seja, elas vão ser marginalizadas mais ainda. Ainda confiscou os bens das prostitutas e lucrou muito com isso. Mas por que ele volta com a prostituição? Aceita as prostitutas de volta? Porque vai gerar lucro para ele tinha perdido o poder econômico. E havia 4 níveis de prostituição, né? As casas públicas, que eram controladas pelo Estado, sim, o Estado controlava casas públicas de prostituição na época da igreja medieval, tão puritana, tão santa, né, que se dizia. Então vão ter as casas públicas controladas pelo Estado, vão ter os bordéis particulares, né, vão ter os banhos, casas de banho, que também estavam relacionadas à prostituição, e vão ter as meretrizes autônomas, as prostitutas autônomas, né. Na França medieval, costumava-se trabalhar nas ruas, por exemplo, a partir dos 17 anos de idade. Aí você trabalhava na rua dos 17 anos até os 20 anos. Aí depois dos 20 anos que você costumava ir para uma casa de banho, ou trabalhava como camareira na limpeza, né? Só ali com 28 anos de idade,
Você conseguia, às vezes, virar pensionista de um bordel, né? E ganhar dinheiro alugando quartos ali para as prostitutas e tirando dinheiro, tipo uma cafetina ali, né? Mas só quando elas envelheciam mesmo que elas poderiam virar cafetinas, né? E poucas se casavam, pouquíssimas se casavam. Aqui vai ter uma imagem, por exemplo, da representação dessas casas, né, de prostituição. Uma representação muito bonita, né? Então é isso, não é tudo que eu queria falar sobre igreja medieval, mas eu já estou satisfeita. Espero que vocês tenham tirado bom proveito dos conhecimentos aqui sobre igreja medieval. Tchau.